Oi pessoal, meu nome é Mauro Ferreira e eu estou aqui para falar para vocês sobre empreendedorismo, como abrir uma empresa, o que eu tenho visto aí nos meus 35 anos de homens de negócio. Eu tenho empresas, eu tenho toda a experiência para poder passar para vocês. O que eu tenho analisado é muitas pessoas que estão perdendo as suas economias, perdendo a indenização, estão muito afoito naquilo que ele acredita que é uma boa coisa e ele acaba se decepcionando. E quando a pessoa acaba se decepcionando, quando ele gasta o seu dinheiro, ele monta algum negócio, não importa o tamanho, não importa se é uma padaria, um açougue, se é uma fábrica, não importa o tamanho do negócio, e quando acontece alguma coisa de errado, a família padece. A pessoa padece, não somente a pessoa, mas a família também. Eu vi por esses anos, por esses meus 35 anos de empreendedorismo, eu vi famílias se desfazendo, eu vi pessoas, por incrível que pareça, cometendo suicídio, eu vi casais se separando, brigando, isso porque não começaram direito, começaram errado. Eu não vou dizer para vocês que eu comecei da maneira certa, mas eu comecei da maneira errada, porém, pela misericórdia de Deus, eu consegui chegar aonde eu cheguei por meio de conhecimentos que eu fui adquirindo com o passar do tempo. Mas, olha, foi muita luta e muita perseverança minha, mas eu gostaria de dar umas dicas para vocês, para que o seu negócio tivesse bastante sucesso mesmo, você não acontecesse como aconteceu com muitas pessoas que eu conheci no meio do caminho, sabe? Reclamações, pessoas chorando, pessoas perdendo quase tudo. Então eu vou começar aqui dizendo para vocês que eu estou usando alguns versículos bíblicos, porque eu creio na palavra de Deus, foi Deus que determinou tudo para mim, foi o Senhor que me orientou. Eu começo assim, falando sobre no Lucas, capítulo 14, versículos 28 ao 30, ali está falando, muitas pessoas conhecem essa parábola, é sobre a parábola da construção de uma torre. Então, a Bíblia fala assim, olha, Jesus contando essa parábola, que uma pessoa, quando vai construir uma torre, qual é a pessoa que vai fazer uma construção ou construção de uma torre, não faz primeiro os cálculos para ver se ele vai conseguir pagar tudo, não vai ficar devendo nada para ninguém e vai conseguir terminar aquela obra. Então, como que eu posso trazer isso para os nossos dias atuais? Como que eu posso trazer isso para a sua vida para te ajudar? Olha, existem várias maneiras que você pode estar começando a desenhar o seu projeto. Suponhamos que você tem uma grande ideia, uma boa ideia. Todo mundo tem ideia. O negócio é colocar no papel e depois tirar do papel. Mas lá, você teve uma grande ideia e você fica empolgado, você conversa com seus amigos, você conversa com a sua família, você conversa com a sua esposa, sai pulando de alegria. Olha, consegui o negócio da minha vida, vou ficar rico. A Bíblia, ela é bem claro você saber que a Bíblia, ela tem prazer, Deus tem prazer naquele homem que faz o seu negócio um negócio sustentável, porque ele vai gerar emprego, ele vai gerar imposto para o país, ele vai gerar conhecimento para as pessoas. Isso é muito bom, isso agrada muito a Deus. Porém, nós temos que fazer da maneira correta. Então, eu estou usando aqui a palavra de Deus para você começar da maneira correta. Então, existe o que eu quero dizer nesse versículo que eu li para você. Eu estou falando para você de planejamento. As pessoas começam o negócio sem planejar. Sem planejar nada. Primeira coisa, quando você vai montar uma fábrica, uma empresa, ou um comércio, ou que seja uma microempresa, ou que você vai ser MEI, não importa, você vai ter que conversar primeiro com a sua família. A sua família precisa entender que vocês vão passar por um momento diferente. Eles precisam entender que você vai dedicar um tempo a mais no seu trabalho, que você vai dedicar um tempo a mais no seu projeto, e para esse projeto crescer, você vai ter que ter o apoio deles. A família precisa apoiar você. A esposa, os seus filhos precisam saber o que está acontecendo para apoiar você. Para que no futuro, se alguma coisa der errado, ela vai dizer, olha, não te avisei, eu não te falei? Não, todos precisam estar na mesma direção. Então, se eu falar para você, olha, faça um plano de negócio, o plano de negócio, ele é bem mais elaborado, ele é um pouco mais demorado. Mas existem algumas outras ferramentas que você pode encontrar na própria internet que vai facilitar muito a sua vida. Não sei se você conhece o Canvas, eu não vou falar sobre o Canvas para você, mas você pode pesquisar. É um anteprojeto, ele tem 9 passos ali para que você possa fazer com que seu negócio tenha uma estrutura melhor. Ali você analisando, é um papel A4 onde você coloca ali todas as perspectivas.
Porque CNPJ, gente, é uma coisa muito séria. Quando quem adquire um CNPJ é uma empresa é um ser vivo. Ela tem pessoas para pagar, ela tem impostos para pagar. Na hora que você sair o número do seu CNPJ, você já começa a ser um empresário. Você já começa a ter responsabilidade. Ter uma empresa é responsabilidade, não é uma brincadeira, é uma responsabilidade. Por isso que tem que começar da maneira certa. Então, você, usando o Canvas, ele vai te ajudar bastante. Como assim? Olha, aí eu digo para você, olha, você vai abrir um açougue. Aí você fica todo empolgado, vou abrir um açougue, porque meu bairro não tem açougue, porque o açougue aqui a pessoa tem que andar 1 quilômetro. Aí você tem que analisar bastante coisa, você tem que analisar sobre o ponto. Né? Você tem que analisar sobre o público-alvo que você quer atingir. Você tem que analisar os seus fornecedores, quem que vai fornecer a carne para você. Você tem que analisar o preço, o equilíbrio ao qual você pode pagar as contas e pode sobrar um dinheiro também. Então, existem várias coisas que você precisa analisar. E uma coisa que eu te digo, a palavra de Deus é bem clara. Quando você começa um negócio, você já começa dizendo, eu vou começar uma empresa, eu vou ser um empreendedor, mas eu vou começar da maneira correta. Qual que é a maneira correta que agrada a Deus? A maneira correta que agrada a Deus é você agindo honestamente em tudo. Se você for pegar versículos da Bíblia, tem vários versículos dizendo sobre como que Deus agrada das pessoas que agem honestamente, as pessoas que não escravizam o seu empregado, as pessoas que fazem as coisas corretas. Essa pessoa já está em grande parte do caminho andado se ele quiser as bênçãos de Deus na sua vida. Então eu digo para você, aí tem o plano de negócio, o projeto do Canvas que você pode analisar. Aí você fala, poxa vida, eu analisei bem, e existe uma grande possibilidade de eu colocar um comércio aqui no meu bairro. Existe uma possibilidade muito grande e talvez eu vou sair bem nessa empresa que eu vou montar. Só que você está trabalhando e as coisas estão indo. Quando você começa a pisar no chão no primeiro dia de trabalho, porque quando a gente começa a falar, na cabeça da gente tudo é rápido, sabe? Na cabeça da gente tudo dá certo. Mas na hora que você pisa lá, na hora que você monta o negócio, te dá aquele friozinho na barriga, aí você começa, será que vai entrar alguém no meu comércio? Aí você começa a ficar desesperado, você começa a ficar preocupado. Então, eu digo para você o seguinte, olha, nesses meus 35 anos que eu tenho o meu próprio negócio, que eu já falei para vocês que eu já vi muitas coisas acontecerem, é uma forma assim que você pode fazer. Porque o que eu vi, existe dois tipos de empreendedor, né? Existe um empreendedor que ele teve uma ideia e a partir daquela ideia ele foi e concebeu um negócio, a partir daquela ideia que ele teve. Ó, essa ideia é boa e eu vou fazer um negócio. Mas existe outro tipo de empreendedor que é aquele que foi demitido de uma empresa. Ele foi demitido, ele fica completamente desesperado, sem rumo. E ele pega aquele dinheiro que ele recebeu da indenização, o fundo de garantia, mas tudo que ele recebeu, e ele está desesperado, e aí esse é o pior de todos. Porque ele fala, eu vou abrir um negócio porque eu não consigo arrumar emprego numa época dessa, uma época difícil, eu já bati em várias portas, eu vou começar o meu próprio negócio. E no desespero, pessoal, vocês sabem que a gente faz coisas terríveis, no desespero que a gente vai se arrepender lá na frente. Então, e existe aquele que teve a ideia também. Mas nada melhor do que você tomar conselhos daquelas pessoas que deram certo. No mercado a gente chama isso de benchmarking, né? O que seria um benchmarking? Você vai montar uma padaria, você vai numa pessoa que já tem uma padaria funcionando por alguns anos, você sabe que ele está ali naquele ponto, olha, já está aqui uns 10, 15 anos, você vai conversar com aquele empresário que ali está, você faz uma amizade com ele, vai tomar um café com ele, aí você fala para ele, olha, eu vou montar uma padaria em outro bairro, não vou ser seu concorrente, mas eu gostaria que você desse algumas dicas para mim. Aí ele começa a falar do negócio, ele começa a explicar para você. E eu vou te dizer uma coisa, a maioria das pessoas fazem isso, tá? A maioria dos empresários, eles sabem que a dificuldade quando você está começando um negócio, e um dá dica para o outro. E não vai ser difícil você pegar essa dica. Aí você vai vendo que tem mais chance de dar certo.
Então, olha só, você fala assim, vou montar alguma coisa, eu tenho uma ideia, então você vai partir sempre dos princípios bíblicos. Aí você montou um negócio, aí você fala, e agora? Qual que é o segundo passo? Você arrumou o salão lá para colocar a sua empresa, você colocou toda a instalação ali, aí você precisa de dinheiro. Quando a gente fala em dinheiro, se você for pegar dinheiro dos bancos, sabe que os juros são absurdos, né? Então você fala assim, será que, como eu disse da torre, você fez os cálculos para saber se você vai ter condições de sustentar o seu negócio, mesmo que não entre ninguém dentro do seu comércio, ou desde que você não receba nenhum pedido na sua empresa? Você já parou para pensar nisso? Você tem dinheiro sobrando para isso? Então, quando a gente monta alguma coisa, é como eu disse, a torre fez os cálculos, sim, vai dar. Se não dá, as pessoas vão zombar de você. Olha, começou o negócio e não terminou. Então, você tem que analisar se você tem dinheiro suficiente para prosseguir com o negócio, para que você não venha ser pego de surpresa. Outro aspecto muito importante é quando a gente diz sobre pessoas, né? Eu sempre falo para todo mundo, para todos que me perguntam, você pode comprar máquinas, você pode alugar galpão, você pode colocar o balcão, pode ficar todo bonitinho lá, mas quem vai trabalhar para você? Então, as pessoas para trabalhar para a gente, elas precisam estar bem preparadas para isso. Você não pode pegar qualquer um a laço que está passando na rua, não. Vai pegar o seu parente porque você está com dó. Ah, estou com dó do meu parente. Acho que eu vou chamar ele, que ele está desempregado. Não, você vai pegar uma pessoa habilitada, uma pessoa capaz, uma pessoa que vai te ajudar. Eu digo para vocês, olha só, vocês conhecem aquela passagem, quando eu falo de passagem bíblica, eu falo para quem é cristão, para quem é de qualquer religião, para quem é ateu, não importa. A Bíblia é um livro que a gente conhece aí, que é um livro que tem as respostas para tudo, né? Então, ali é um livro que a gente precisa explorar um pouquinho mais. Mesmo no mundo dos negócios, a gente precisa explorar um pouquinho mais. Mas todo mundo conhece uma passagem bíblica muito importante, que é quando Deus chegou para Abraão, que ainda o nome dele era Abrão, falou assim, sai do meio da sua parentela, né? E vai para uma terra que eu tenho, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu tenho prometido para você, que eu farei de você uma grande nação. Falou que ia fazer ele ficar rico e ser uma grande nação. Porém, ali vocês podem ver que Abraão cometeu um pequeno deslize. Ele levou o sobrinho dele, Ló. Não era para levar Ló. Deus foi muito claro com ele. Foi muito claro, sai do meio dos seus parentes. E ele levou Ló. Por que será que ele levou? Isso acontece, a gente nunca pode admitir na nossa empresa uma pessoa que você não pode demitir. E quando você demitir essa pessoa, você vai ter problemas lá na frente, problemas familiares. Já aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Então, o Ló, ele deu um monte de trabalho para Abraão. Ele teve problemas, os pastores de Abraão e os pastores de Ló, os rebanhos foram crescendo, porque Abraão estava debaixo das bênçãos de Deus, os rebanhos foram crescendo, e ali teve uma contenda entre os pastores de Ló e de Abraão, eles tiveram que se separar. E depois a gente vê também que, quando eles se separaram, Ló escolheu o melhor local. Abraão falou, olha, escolhe aí, Ló, qual o caminho que você deseja, né? Ele viu a campina mais bonita, aquela campina assim, que falou, olha, meus animais vão se dar muito bem aqui, e ele escolheu aquele caminho. E depois a gente sabe que outros problemas que foram acontecendo, mas não vou me ater nisso aí, mas é que eu estava falando para você. Abraão não precisava passar por aquilo. E você também, você tem que colocar na sua empresa alguém que realmente seja capaz de tocar o seu negócio, seja alguém de confiança, alguém que realmente tenha uma estrutura para aguentar pressão, fiel, que esteja ao seu lado, compromissado. E é isso que você precisa na sua fábrica. O segundo passo é arrumar esse tipo de pessoa. Olha, e tem no mercado, viu? E você fala, pô, mas ele custa um pouco mais caro. Sim, ele custa um pouco mais caro, mas ele vai trazer resultado para você. Não vai no mais barato, vai naquele que realmente sabe, que você confia, que você fala, eu
vou pegar essa pessoa para trabalhar comigo, que eu olhei o currículo dele, é uma pessoa capaz, tem referências. Isso é um passo muito importante para quem está montando um negócio. São pessoas que faz toda a diferença. Como eu disse para vocês, né? Máquinas a gente compra, galpão a gente aluga, equipamentos está aí no mercado. Você faz um orçamento, vem bastante para você. Mas a pessoa é você que vai escolher. E você estando na direção de Deus, e Deus te abençoando, você orando a Deus e pedindo uma direção, eu tenho certeza que Ele vai preparar a pessoa certa. Quando eu falo de pessoa certa, vocês vejam, não é a quantidade, mas a qualidade das pessoas. Tem uma passagem na Bíblia que é de Gideão, não sei se vocês conhecem, né? Para quem lê a Bíblia conhece que é uma passagem bem lida mesmo, né? E ele tinha que derrotar um exército muito grande, e ele tinha acho que 132 mil homens, que ele foi atrás desses 132 mil homens para derrotar o exército inimigo. Desses 132 mil foi abaixando, até que com 300 ele foi à batalha e ganhou. Então o que nós vemos nesse exemplo aí? Que quem ganha não é a quantidade, mas a qualidade das pessoas. Então algumas coisas que você pode fazer para que você tenha maior possibilidade de sucesso na sua carreira de homens de negócio, é você seguir algumas dicas. Quando você lê livros, olha, eu já li muitos livros, e nos livros você não encontra nenhum livro que diz de pessoas de empresas que não teve sucesso. Você vai na livraria, você não pode escolher, olha, você vai escolher o livro, olha, tem algum livro aí de alguém que não teve sucesso na vida? Não. Nos livros não existe esse tipo de livro. Essas pessoas que quebram não escrevem. Então eu vou dizer para você que são muitas as pessoas que quebram. São muitas as fábricas que fecham. Mas elas não fecharam porque queriam fechar. Por falta de gestão. Fecharam por falta de gestão. Quando você tem um empreendimento, você precisa fazer gestão do seu negócio. Você precisa administrar bem o seu negócio. Uma dica que eu dou. Quando eu abri a minha fábrica, outras pessoas começaram também, junto comigo ou depois de mim, e eu vi que essas pessoas como uma fábrica, você tem um salário na fábrica, numa empresa, você tem o seu salário. Uma pessoa ganha 5 mil reais na fábrica que ela trabalha. E ela fez o seu padrão de vida dentro daqueles 5 mil reais. Porém, quando ele monta o seu próprio negócio, quando ele tem o seu CNPJ, ele não estipula um salário para ele. O que acontece? Ele mistura tudo. O pior erro que se comete é esse, mistura tudo. Ele pega as contas da casa dele, pega a conta de luz, ele pega a conta de água, conta de telefone, conta de TV a cabo, e ele pega aqueles boletos e leva para o financeiro da empresa dele para pagar aqueles boletos. Mistura tudo, porque ele nem percebe que as coisas vão mudando, ele vai pagando, o padrão de vida vai mudando sem ele perceber. Então a primeira dica que eu te dou é ter um prolabore, ter um salário que você vai tirar e vai viver daquele salário. Aí você tem que dizer para a sua família assim, olha, nós temos um salário X e nós vamos viver nossa vida em cima desse salário. E quando você for aumentar, você vai aumentando gradualmente o seu padrão de vida. Você não pode mudar de uma hora para outra. Gradualmente. Aí você fala, opa, as coisas estão indo bem, a empresa está sendo lucrativa, e agora vamos pegar um pouquinho mais. E você toma muito cuidado também que, se você não tiver uma estrutura emocional forte, ou seus filhos, ou a sua esposa não tiver uma estrutura emocional muito forte, parece que vem alguma coisa na cabeça dizendo assim, olha, nossa, eu tenho uma empresa, meu marido está bem, e você começa a mudar o padrão de vida e vai subindo, subindo. Daqui a pouco aquele prolabore seu lá já não está dando, aí você vai lá, pega um pouco mais, aí bagunça tudo. Então vamos organizar nossas vidas financeiras primeiro, um prolabore e um padrão de vida. Nosso padrão de vida vai ser assim. Monta um padrão de vida e vai
aumentando na medida do possível. Na medida que vai entrando dinheiro, você vai aumentando. Isso é uma coisa muito importante. E tem também, olha, como eu disse para vocês, possuir um plano de negócio, ter controle financeiro, que é difícil, não é fácil ter o controle financeiro, porque o dinheiro, se ele for mal administrado, ó, ele vai embora, você não consegue nem enxergar. E outra coisa, quando você monta uma fábrica, quando você monta um comércio, é para atender alguém. É para você ter lucro, é para você ajudar a sociedade, mas você está montando uma fábrica, uma empresa, é para atender alguém. Então, se você vai atender alguém, essa pessoa está querendo, quem está do outro lado, está querendo ser bem atendido. Às vezes eles não se preocupam nem com o preço, às vezes eles querem ser atendido, como eu já fui em vários estabelecimentos comerciais, e eu já voltei lá várias vezes, muitas pessoas já me testemunharam que voltaram lá outras vezes, porque foram bem atendidos. Olha, eu fui nesse lugar, fui bem atendido. Porque tem lugares que as pessoas nem olham para a sua cara. Então, vamos prezar pelo atendimento às pessoas. Outra coisa também, como eu digo para você, você tem que estar preparado para as mudanças de mercado, para mudanças, para as crises, que olha, a crise, fica tranquilo aí onde você está, fica sossegado que ela vai chegar. Ela vai chegar, não tem como. Então, como que você pode fugir da crise? Como é que você pode passar por essa turbulência? Eu já tive crise na minha vida, na minha empresa, de tudo quanto é tipo. Mas a melhor dica que eu posso dar para você é o seguinte, as empresas que conseguem sobreviver nas crises, tanto empresas pequenas, como essas empresas grandes que você vê na Bolsa de Valores, você vê na televisão, você vê nas revistas, essas empresas, elas conseguem passar na crise porque ela tem um bom sistema financeiro. Ela tem um caixa muito bom. Ela tem uma reserva financeira muito boa. Eu digo, é como uma caixa d'água. Imagina só, você tem uma caixa d'água, para quê? Você nunca vai usar essa caixa d'água. Na minha casa nunca faltou água, mas eu tenho uma caixa d'água lá. Mas nunca faltou água. E por que eu tenho? Porque o dia que faltar água, eu sei que vai estar lá. E o dinheiro de uma empresa é a mesma coisa. Você vai guardando, você vai deixando, olha, esse aqui é para eu pagar investimento, esse aqui é o meu prolabore, esse aqui é para eu melhorar um pouco a imagem do meu comércio, esse aqui é para fazer um investimento mais em tecnologia, mas essa parte aqui eu vou guardar. Essa parte aqui foi que me disseram que um dia que vai chegar uma crise, que vai chegar essa crise, você tem que estar preparado. E quando ela chega é para derrubar mesmo. E só fica no mercado aqueles que estão preparados e aqueles que são bons. E quem está preparado primeiro? Emocionalmente. Quando ela chega, não adianta desespero, não adianta chorar. Tem que estar preparado emocionalmente. Segundo passo, para se estar preparado emocionalmente, você precisa ter o dinheiro. Opa, eu tenho um dinheiro guardado, eu tenho como sobreviver ainda por 3, 4 meses, 6 meses. Tem empresas que têm dinheiro para sobreviver por 5, 10 anos, por décadas aí. Então, é isso que é o mais importante também, você ter esse caixa aí reservado para essas emergências, ou para essas crises que ela vem. E a crise, por que a crise vem? Para ver quem que é o bom, quem que vai ficar no mercado. Ela é o tipo de... Ela faz assim, tipo... Ela vai escolher quem vai ficar no mercado. Vai mexer com todo mundo. Vai balançar com todo mundo. Mas aquele que ficar de pé, esse é bom mesmo. Então, para você ser bom, você precisa ter um bom planejamento financeiro também. Você precisa ter o planejamento da sua fábrica, você precisa ter o controle da sua fábrica, você precisa ter tudo na sua mão. Então, essa é uma das dicas que eu estou dando para você, da crise e do setor financeiro. Olha, existe também no mercado coisas assim que você pode ser que você não está preparado. Como eu disse, na nossa mente tudo dá certo. Mas tem outra coisa muito importante que, será que o produto que você está fazendo, será que tem alguém que pode fazer um produto igual, similar ao seu, ou melhor que o seu? Você já pensou nisso? Você fez, inventou, saiu pulando de alegria, mas vem aí uma pessoa e faz um similar. Isso tem muito no mercado. Então você tem que analisar também se existe uma similaridade no mercado ou a facilidade de alguém
fazer o que você está fazendo. Ah, mas eu tenho um comércio. Será que do lado, ou a uma quadra de onde você está, vai aparecer um outro comércio igual ou melhor que o seu, com algumas evoluções, com algumas mudanças, algumas formas de tomar de você o seu cliente? Será? Então você tem que estar preparado para isso. Opa, eu tenho que saber aonde que eu posso investir mais. O que eu posso fazer para que isso não aconteça comigo. Então tudo isso que eu estou falando para você é real. Eu passei por tudo isso, é real, não estou inventando. Eu não sou um palestrante, que tem muitos palestrantes que nunca teve empresa na vida, nunca teve nada na vida, e fica, pega um auditório e sai fazendo você pular de alegria, falando, vai que vai dar certo, pode comprar que você vai. Não sou desses, não. Estou dizendo uma forma real de como que são os acontecimentos, uma vida real, como que é o empresário na vida real. É isso que eu estou passando para você. Não sou contra você ir numa palestra, você tem que ir numa palestra, sim. Você tem que ir lá numa palestra boa. Você tem que ler um livro bom. Tem sim, eu tenho dicas de livros muito bons para você ler. Tem que ler sim. Você precisa adquirir conhecimento. Você precisa evoluir. Você não pode ficar cego e falar assim, olha, eu sou bom, o que eu sei já é o suficiente. Não, a gente nunca é o suficiente. O que a gente sabe nunca é o suficiente. Sempre tem novidade no mercado, sempre tem mudança do mercado. E quando o mercado muda, você tem que mudar primeiro. A primeira mudança acontece com você. Você precisa falar, olha, lá na frente vai acontecer alguma coisa e eu preciso mudar. Muda você primeiro, muda os seus conceitos. Sabe? Existe uma frase assim, time que se ganha não mexe, né? Não, você tem que mexer sim. Porque uma hora esse time seu vai ficar defasado e você não vai ter tempo para mexer. É melhor você mexer, é melhor você treinar as pessoas que estão com você. Eu treino, você tem que treinar. Olha, eu vou treinar esse aqui, eu vou treinar as pessoas, eu vou capacitar as pessoas, porque é ela que vai fazer o seu negócio ter sucesso. Olha, Deus tem me abençoado muito. Você pode sempre procurar na Bíblia conselhos valiosos, como você ser um vencedor. Nós conhecemos o povo judeu, é um dos povos que mais prospera. A gente olha na Bíblia, tem pessoas e pessoas, empreendedorismo, tem muita gente ricas, eu não vou falar nem riquíssimas. O rei Salomão, ninguém chegou, no topo que ele chegou, ninguém chegou perto dele ainda. Então tem pessoas, porque a gente pode pensar, mas Deus não se agrada da riqueza? Não, ele não se agrada dos ricos soberbos, mas ele se agrada daquelas pessoas que ganham seu dinheiro honestamente, aquelas pessoas que geram divisas para o país e aquelas pessoas que geram emprego, aquelas pessoas que a família, sustenta a família com aquilo que sai de dentro do negócio que você criou. Então, vamos sempre confiar, vamos sempre analisar, vamos olhar com um olhar assim de empresário. Vamos olhar e falar assim, olha, o que eu vou fazer? Como que eu vou começar um negócio? Talvez você esteja começando agora. Mas se você está começando agora, comece com o pé no chão. Comece da forma direita, exata. Não pedindo conselhos para quem não tem, para quem não pode dar conselhos para você. Tem pessoas que não são hábeis para dar conselho. Não é num bar que você vai ter conselho. Você vai se aconselhar com pessoas sábias, com pessoas que deram certo. Então, primeiro você se aconselha. Existem setores, além da internet nos ajudar, como eu disse para você sobre o Canvas, tem várias ferramentas que vai te ajudar você a acelerar o seu negócio. Tem o Sebrae, que ajuda muito, ali tem cursos, ali tem treinamento para empresário, tem muitas coisas que você pode fazer que vai dar certo. Não vai pensar, não, eu sou o cara. Não, nós não somos o cara. Né? Nós não somos o melhor. As pessoas precisam de ajuda. As pessoas precisam de conhecimento. E o conhecimento maior é o conhecimento que vem lá de cima, é o conhecimento que vem de Deus. E tem uma coisa assim que eu sempre enfatizo, né? Que a pessoa, às vezes, ela se engana na fé, às vezes ela se engana, ela fala assim, olha, eu tenho fé que eu vou abrir uma fábrica, eu vou abrir um negócio e Deus vai prosperar porque eu sirvo ao Senhor. Eu sei quem eu estou servindo. Não é só a fé.
A fé é muito importante, mas você tem que ter a fé e você tem que ter a disciplina também. Você precisa saber aonde você está pisando. Deus abençoa sim, Ele vai te ajudar muito, mas você precisa ter juízo. Não é porque você ouviu falar que você vai sair fazendo imediatamente. Você vai ter que analisar, você vai ter que buscar, você vai ter que se aprimorar, você vai ter que relaxar, não ficar afoito, afobado e falar, opa, sabe? Deixar a poeira baixar, fazer um estudo daquele negócio que eu vou abrir, analisar todas as perspectivas, analisar aonde é o seu ponto fraco, aonde é o seu ponto forte, como que eu lido com as minhas emoções, como eu sei lidar com o público, como minha família vai receber isso, como meus amigos vão receber isso, porque quando você monta alguma coisa, as pessoas já falam, olha, ele está ficando rico. Aí vai aparecer bastante gente pedindo dinheiro para você emprestado. Que acha, ah, você montou um negócio e está ficando rico. Então você vai ter que saber lidar com todas as situações. Isso eu falo porque eu passei por tudo isso. Eu falo isso porque 35 anos de fábrica, 35 anos, sei todas as estratégias de banco, eu sei todas as estratégias de negócio, de crise, de não crise, momentos bons e momentos ruins. Mas o mais importante é que, se você fizer algo, seja algo bem feito. E faz para vencer mesmo, faz para prosperar. Porque é isso que Deus quer. Deus, Ele tem prazer que aquilo que você faz com dedicação, com amor e com fé, Ele tem um prazer enorme com que você seja próspero. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Bem, pessoal, essas foram as palavras de hoje. Até o próximo. Vou procurar mais coisas para passar para vocês, tá bom? Ok, obrigado aí.